Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono e uma análise um pouco diferente. Vocês estão acostumados comigo fazendo análises já mais focadas no feitos e fatos, etc. Resolvi abranger um pouco mais. Saiu a terceira temporada de Invencível, que nas duas primeiras parece bem invencível. Mas o menino Mark tá crescendo, tá ficando forte. Não sou um ávido leitor da HQ, por isso eu vou analisar a nossa visão da animação. Sei alguns spoilers da HQ? Sei. Mas eu vou ter uma visão completamente focada na parte da animação, porque é onde eu tô mais acompanhando detalhe a detalhe. Assim. Então, bom, basicamente vamos aí ver os melhores acontecimentos do primeiro episódio, que tem um pouco mais de 40 minutos, porque ele vai ter um resumo das temporadas anteriores, etc. E aparentemente são 2 episódios compilados em um grande episódio, um pouco maior. Se tudo der certo, eu analiso os episódios 2 e 3 também, e vamos lá, porque Invencível, gente, é uma animação muito da hora, é uma animação muito legal. E eu sempre gostei, então bora lá. Bom, a animação começa com um resumo, né? E aí logo de cara a gente já começa com o Invencível apanhando. Na realidade ele tá debaixo do pé de um ciclope de uns 30 metros. Bom, e ele tá erguendo o bicho. É assim, incrível. Porque, comparado aos feitos de forças que ele tinha anteriormente, já mostra que ele teve um grande upgrade da segunda para a terceira temporada. Diferente do que aconteceu da primeira para a segunda, onde ele realmente, depois da surra que ele tomou do Omni-Man, ele não cresce tanto. Mas aqui, ele está treinando com um oponente evidentemente fisicamente maior e muito mais forte. Até que, incrivelmente, o cara ergue o topo de uma colina, né, o equivalente a uma pequena montanha, para esmagar o Invencível. E o bicho sobrevive, pegando o Ciclope gigantesco de surpresa. E aí veio um pequeno spoiler do que a gente imagina, né? Não, o Ciclope adulto é um cara e tal. Não, na verdade aquele Ciclope é uma criança. E os seus pais são humanos, o que eu, como não vi essa parte na HQ, eu não faço ideia de quem seja esse personagem mais a fundo aí. Mas é interessante de se ver. E um detalhe interessante é o seguinte: os pais, principalmente o design da mãe, é muito parecido com o da própria Debbie. Tanto que, de princípio, eu falei assim, não, pera, a Debbie pegou um bronze e... eu achei que o Cecil estava se referindo à mãe do Mark, mas não é a mãe do Mark, aquela ali é a mãe da criança, a mãe do Ciclope. Foi o que eu entendi. Se eu tô errado, eu tô ficando maluco. Bom, mas os pais estão preocupados, e os preocupados eram aqueles dois. A gente sabe que o pai do Invencível é o Omni-Man. E o Cecil não estaria de boa do lado do Omni-Man nesse momento da história. De qualquer forma, isso fica bem evidente sobre um detalhe. O Cecil estava testando a força, não do Invencível, apesar de servir de treino pro Invencível também, mas está treinando a força, testando a força do cara que é o Ciclope. O que significa que o Cecil está procurando gente forte para ajudá-lo nessa empreitada contra a ameaça Viltrumita que está chegando à Terra, já que esta ameaça já deu as caras através da Nyssa na temporada anterior, e a própria Nyssa já relatou que vai vir gente mais forte para tretar com eles. Então, isso mostra que não só o Invencível está se preparando, né, não só o Mark está se preparando, como o Cecil também, o que vai ser interessante. Mas não só treinando armas novas, no caso o garoto Ciclope ali, que aparentemente é filho de indianos, o Cecil estava fazendo, não, ele também estava testando e treinando os limites do próprio Mark, do próprio Invencível. Tanto que o garoto está submerso em lava vulcânica, testando quanto tempo ele consegue ficar ali. Quanto tempo ele consegue ficar sem respirar e etc. debaixo do magma fervente.
O que pode parecer pouco, mas eu conheço personagem que ele destrói o universo, mas toda vez que chega perto de lava, chora. Seja lava vulcânica real ou poderzinho de lava, né, Magueta? Alguns personagens são mais resistentes ao calor do que outros. E neste caso, o Invencível fez um feito até que interessante, porque ele mergulhou no magma e esteve lá embaixo, suportando as altas temperaturas por mais de 7 minutos. Então assim, são 7 minutos não só prendendo a respiração, mas 7 minutos em uma temperatura absurda, com a pressão do próprio magma, cuja densidade é a mesma que de terra, praticamente, já que o magma é terra derretida. E o bicho tava lá nesse ambiente infernal e sobrevivendo por mais de 7 minutos, o que mostra que o garoto invencível realmente tá ficando invencível, tá ficando forte. O que é muito bom, porque ele tava precisando de um upgrade de poder aí, né? Porque, como o pessoal vive brincando, o Invencível tava bem invencível. Tem até essa fala na animação, pareceu bem invencível. Nesse caso, ele tá se fortalecendo e o começo dessa terceira temporada é basicamente focado nesse tipo de coisa, treinamento, situação e o aumento de poder do próprio Invencível, porque nós vamos ver várias coisas relacionadas a isso. Seja ele treinando sua velocidade, a sua força, sua resistência e haja força, porque ele está superando as expectativas e está evoluindo muito rápido, muito mais rápido do que qualquer outro herói na Terra já conseguiu evoluir. Talvez com exceção do próprio Omni-Man, mas que o Omni-Man já era muito forte e tal, e ele nunca mostrou o verdadeiro poder dele pro Cecil naquela época, duvido muito. E o comecinho desse episódio, basicamente, o comecinho dessa temporada é basicamente para mostrar isso. O Mark tá melhor, tá mais forte e tá treinando bastante. Ele tá se preparando porque vai ver. Continuando analisando as resistências, os feitos de resistência que mostra nesse primeiro episódio, a gente tem isso aqui que muita gente com super poder de devastar todo o universo não faz. E a gente sabe que não faz porque o próprio anime e o próprio mangá já mostrou. Mas o Invencível tá treinando com isso e já superando muita gente absurdamente forte. Treinamento de velocidade, o cara simplesmente sai da terra, alcança o vácuo ali já, vai até onde der, no caso, não, ele vai só até a lua e volta. Simplesmente uma coisa que a gente já viu outros personagens fazerem, e olha só, o cara tá voltando em instantes, em poucos segundos. Porque a cena dá a entender isso. O cara olha no relógio, marca o tempo e é absurdo. E detalhe, ele tem que frear pra fazer essa entrada aí, ó, porque senão ele teria devastado tudo quando ele chegou. Eu poderia ter sido mais rápido, mas eu me perdi. O cara se perdeu assim que ele saiu da Terra. Cadê a lua? Porque a lua nem sempre tá visível no céu. Ele sai de um ponto durante o dia, procura a lua, muda de direção, vai até a lua e volta em alguns segundos, e ele tem que frear a sua reentrada na Terra para que ele não destrua e nem mate os seres humanos que estão ali verificando o que ele está fazendo, medindo o tempo. E mesmo assim foi um tempo considerável. Magnífico, bom treinamento. Isso daí não é uma montanha, é um iceberg. É o objeto móvel mais pesado que eles encontraram pro Invencível erguer. E assim, isso aqui tem bilhões de toneladas. Porque isso aqui não é só um pedaço do mar, é uma coisa gigantesca. Icebergs são gigantescos, galera. Não é à toa que um navio colossal como o Titanic afundou. E outros navios muito maiores que o Titanic não peitam iceberg. Não existe embarcação moderna até hoje que vai peitar um iceberg gigantesco de verdade, porque é simplesmente uma parede gigantesca de gelo, é uma montanha de gelo submarina cuja só uma fração você consegue ver fora d'água.
E aí ele vai continuar o treino, dessa vez o treino de força, e o Rex vai perguntar sobre o quanto eles gastaram naquilo. E aí o Donovan vai detalhar pro Cecil quanta de porcentagem o Invencível evoluiu em pouquíssimo tempo, principalmente em matéria de força. Na HQ a gente tem detalhado que este peso que ele está erguendo, com o princípio magnético em cima para que fique mais pesado, uma tecnologia ferrada de peso, tem por volta de, se eu não me engano, essa parte eu cheguei a ver, 400 mil toneladas. Não é 40, não é 400, é 400 mil toneladas. Não é à toa que erguer aquele iceberg foi de boa. Eles precisavam de um treino mais pesado, porque aquela máquina ele já está fazendo tranquilamente. E o Rex entra na história porque ele vai ser importante para esse arco inicial do primeiro capítulo. Já que o Rex ele vai ser o princípio de que vai mover a trama, né? Essa mudança de personalidade do Rex junto ao próprio Invencível, né? Já que eles não se davam bem inicialmente, mostra que eles estão melhorando e o Rex está deixando de ser babaca. E essa piada vai se repercutir ao longo do episódio várias e várias vezes. Mas resumindo, o Invencível está bem forte já, muito forte. Então a gente vai ter um corte. Veja que esse objeto não é um objeto cotidiano, não é um objeto normal, é um objeto futurista. O que detalha é o seguinte: esses personagens que vão aparecer na trama provavelmente não são desta linha do tempo, porque na HQ a gente sabe que tem viagem temporal e acontecem em alguns pontos da história. Eu não vou dar muito spoiler porque eu também não li completamente a HQ, mas eu sei que já é um objeto do futuro e este arco provavelmente vai ser adaptado na animação. Só não sei quando. E aqui a gente vê os dois criminosos e eles detalham que essa tecnologia é do passado, que eles estão falando do quê? Dos lasers, do sistema de segurança que estava protegendo se eu não me engano, a carta, alguma carta importante, a Constituição americana antiga, que já estava exposta em um museu. O que detalha que realmente esses caras são do futuro. Mas essa parte ela vai ser meio que sucateada, porque o que vai acontecer? Um detalhe que eu não pude deixar de fora é essa fala do Rex e do próprio Invencível detalhando que ele está se segurando. Vamos lá. Resumindo, os socos de alguém que até é fortinho, o Invencível não é nada. É normal. O que vai acontecer? Bom, eles vão lutar com o Invencível e o Rex, só que o Multipole, que é irmão da Multicate, vai estar lá querendo uma vingança, porque ele acha que a sua irmã está morta. Bom, achou errado, porque tanto o Imortal é de fato imortal, como a Multicate deixa uma cópia de segurança. O que significa que ela tá vivaça. E é por isso que ela aparece logo em sequência, mas não antes do Rex tomar uma surra inacreditável do irmão da sua antiga amante. E um detalhe bem interessante é que o Mark, né, o Invencível, ele fica pistola ao perceber que o Multipole vai matar o Rex, ele vai acabar matando o Rex, e ele acaba matando várias e várias cópias do Multipole. Olha que cena, no mínimo, gore. O ser humano para ele é papel. Rasga, passa, vai avançando, assim. E olha que não é um ser humano comum. O que não necessariamente é algo meio humano, né, para se fazer, né? Já que você percebe que a força dele é tão grande que arrebentar cabeça, e desmembrar e atravessar um ser humano para ele é moleza.
E olha que o Multipole é um assassino profissional muito bem treinado, com uma certa resistência mais upada do que um ser humano comum. Ele já é mais forte que normalmente um ser humano comum. E ele ainda pode se multiplicar, e o Invencível estava simplesmente rasgando vários deles como se não fosse nada. Até porque ele tá um pouco ainda descontrolado quando ele começa a perder a cabeça. Então assim, chega a Kate junto com o Imortal, dá uma apaziguada naquela situação, mas o Multipole já tava quebrado. Literalmente quebrado. E aí a gente tem então a revelação de que realmente ela estava vivaça, junto com o Imortal, o que gera uma subtrama até que interessante, já que ela não contou pra ninguém que ela estava vivaça. Ninguém sabia, só o Imortal. E ela ficou desaparecida todo esse tempo, porque ela queria tirar uma folga, entre aspas. E aí, assim, esse capítulo ele vai girar mais à frente sobre como o Invencível tá lidando com as coisas e como ele tá realmente mais forte, mas ao mesmo tempo como as coisas não são mais preto no branco, como ele achava que era na sua ingenuidade. Não é mais preto no branco e as coisas estão bem diferentes. E isso entra no ápice após surgir uma nova missão causada pelo Dr. Sismo, que estava preso desde a temporada passada. Mas que estava preso, mas não estava morto. E foi fazendo um monte de merda até conseguir praticamente parar todos os heróis. E assim, eu não vou necessariamente colocar aí todas as cenas dessa treta, porque é muita coisa. Eu vou dar um pulo para que vocês entendam nesse resumo aqui, nesse review / resumo, não sei lá como é que eu vou chamar isso aqui, de que sim, o Invencível estava muito mais forte. Todos os heróis em geral estavam capturados pelo Dr. Sismo, mas mesmo assim ele não conseguia solar, que ele ainda tem a índole de não matar alguém que vai morrer de morte definida, já que o Multipole não conta. Seus clones não contam, igual tipo o Naruto, faz 1000 caras. Só que como o Naruto não é tão gore, é um público shounen, é jovem, tem que ter uma censura baixa, diferente de Invencível que tem uma censura mais alta. Então, no caso do Naruto, vira todo mundo fumaça. Mas no caso do Multipole, dos clones do Multipole, todo mundo vira uma pocinha de sangue. O que é bem violento. E neste caso, contra outros seres vivos, no geral conscientes, sencientes, ele dá uma segurada. Exceto que aqueles bichos do subsolo, do subterrâneo, são muito poderosos. Porque os caras estão acostumados com o magma da terra, uma pressão imensa, porque eles vivem praticamente próximo ao núcleo da Terra, então eles são bem fortes, bem resistentes. E como o Invencível ainda está se segurando a maior parte do tempo, ele não sola, o que gera com que Eve se machuque. Detalhe interessantíssimo é que, assim, antes do Invencível chegar na luta, todo mundo já tinha sido capturado, exceto 2 heróis. Ou mais, se for para analisar os mínimos detalhes, mas assim, os 2 heróis em questão citados na animação são Invencível e Eve Atômica. Por quê? Porque o Invencível estava visitando a Eve Atômica depois daqueles conselhos amorosos do Rex, que está tentando juntar os dois, porque ele percebeu que tem química. E obrigado, Deus. Mãos pra cima. Obrigado. Por finalmente acabar com a dinâmica de casal Invencível e Amber. Porque na HQ é chato. A Amber é um cu na HQ. Na animação, além do Strip Race natural, não pode ser loiro, não pode ser ruiva. Não sei como é que a Eve Atômica continuou ruiva. Porque se fosse Netflix, a Eve Atômica era interpretada pelo Terry Crews, o que eu acharia maravilhoso. But, no caso, a Amber da HQ, ela é chata também, ela é muito chata, ela é um cu na HQ. Mas na animação, puta que pariu, com todas as letras. Son of a bitch. Mas que personagem ruim, chata, mal escrita, mal feita, chata no sentido chato de ser chato. Chato pra caralho. E aí, finalmente, o casal Amber
E o Mark acaba pra dar alegria ao casal que vai perdurar aí, que é Eve Atômica e o próprio Mark, o próprio Invencível. Só que no caso, o Invencível foi meio moleque, ainda garoto. Por quê? Porque além do Rex fazer aquela pressão toda e todos os Guardiões do Globo saberem que aconteceu lá na outra dimensão, que apareceu uma versão dos Guardiões Globais do futuro, onde uma Eve Atômica do futuro deu a dica, ó, cara, eu sempre te amei, sempre quis ficar com você, me chama pra sair, desgraçada, pelo amor de Deus. Você, querido inscrito, pessoa aleatória que está vendo esse vídeo, você gosta de alguém? Você gosta da mina? Você acha que ela te dá bola? Não seja fraco. Tenha coragem, conversa com ela. Não é um bicho de 7 cabeças. Ah, o pior que ela pode dizer, não, bom voyage, bolinha verdete, que o sol bata, não, que a porta bata no sol. Não... Vocês vão lembrar de eu para as crianças, essa citação aí. Tá, ela pode dizer tudo isso? Pode. Ou ela pode dizer sim. E se ela dizer tudo de ruim? Foda-se. Segue a tua vida, meu nobre. Você vai encontrar alguém. Mas na dúvida, vai naquela gata que você gosta. Chega nela, troca ideia, chama pra sair. E o Invencível tava com dificuldade de fazer isso. E ele teve tanta dificuldade que ele soltou. Que o motivo dele tá chamando ela pra sair, porque uma outra Amber do futuro... Amber, não, sai Amber. Uma outra Eve do futuro falou com ele. Ele não deveria ter falado isso, o cara não fala nada, só chama pra sair, porra. É como ele falou. A Eve ficou chateada com o Invencível. E na hora que ele falou, não, eu vou resolver um BO, ela foi junto. E o problema é que ela foi capturada e derrotada e machucada. E o Invencível quase saiu do controle. Quase, faltou pouco. E aí nós temos uma das cenas mais dramáticas neste primeiro episódio, que é a galera toda capturada, todo mundo no desespero, e todos são salvos por Cecil, que é o cara que executou o plano de salvar aqueles heróis, afinal, pra Terra eles são muito importantes. E aí você tem o retorno do Asa Negra 2, que era o lunático que, por psicopatia, estava levando geral naquela cidade onde é sempre noite, né? Noite eterna, né? Então você tem o Asa Negra 2 aparecendo ali pra salvar o dia, junto com um monte de personagens criados, né? Aqueles monstros zumbis criados pelo Sinclair. O que deixa o Mark muito puto. E ele fica puto. Vai ser importante pro que vai vir aí na história. Vou deixar aqui pra vocês essa cena maravilhosa. Vou arriscar o copyright. Eu dou um jeito depois. Mas essa é das boas, vocês precisam ver. A gente tá muito ferrado. Mas... melhor de vida, livre da sua violência opressiva. O tempo tá acabando, cara. Sim. O que aconteceu? Você tem que tirar a gente daqui. 4. Nenhuma frase de efeito antes de morrerem? Vai tomar no meio do seu cu! 3. Então, com essa última demonstração de humor e inteligência... 2. Adeus para sempre. Eu acho que não. 1. Trepa. Sim, chegam os reforços do Cecil, que não agrada exatamente o Invencível, mas que quebra todo o plano do Dr. Sismo, já que ele não tem como lidar com toda essa galera que ele não sabia, ele não tinha ciência disso, e os caras chegam sentando o cacete em todo mundo ali, libertando os heróis, salvou a pátria. E assim, não preciso detalhar muito como foi essa briga, porque essa briga vai rolar, vai progredir, todo mundo vai ser salvo. E, bom, o lance é o pós. O Mark já naquela parte já tá pistola com o Cecil, porque ele entende que Sinclair ainda está ativo, criando seus experimentos. O cara que machucou seu amigo, machucou várias pessoas, assassinou várias pessoas e está trabalhando com o Cecil. O próprio Asa Noturna, o Asa Negra 2, que é essa versão do Batman com poderes, né,
entre aspas, Batman, que também é um psicopata, tá lá, trabalhando pro Cecil. Só que, supostamente, é habilitado. E ele salva a galera. Isso deixa o Mark pistola, porque apesar dele ter sido salvo, ele não tá grato exatamente por isso. Mas ele tá puto, porque psicopatas estão sendo usados como soldados. E supostamente seriam colegas de trabalho dele. Isso não deixa o menino Mark feliz, não. Pelo contrário, isso deixa ele bem bolado da história. E isso causa um grande problema, uma grande reviravolta. E neste caso eu vou até pular as cenas e tal. Vocês vão poder assistir isso no Amazon tranquilamente. Mas vamos aqui à parte que interessa nesse final de primeiro episódio. Detalhe, episódio estendido. Por isso que esse review aqui tá longo. Então, avançando para praticamente pós, já que o Dr. Cisne é derrotado, o que acontece depois? Revolta do Mark. Esta é uma cena que vai nos ilustrar o primeiro confronto entre o Mark, o Invencível, e o Cecil. Saca só como isso ficou da hora, como isso ficou bem feito. Você tá trabalhando com o Sinclair? Tenha calma. Ele transformou pessoas em monstros. Ele quase matou o William. Ele devia estar preso. Ele não pode consertar os erros na prisão, Mark. Nem o Asa Negra. Do que é que você tá falando, Cecil? O D.A. Sinclair é um gênio. O Asa Negra se deu enfrentando o crime sem fim na cidade noturna. Não podemos desperdiçar essas pessoas, mas reformá-las. Fazer com que elas compensem seus erros. Erros? Eles mataram pessoas. O Rick ainda sofre, graças ao que o Sinclair fez. Os novos reanimentos são feitos com cadáveres doados. O Asa Negra não vai mais matar. Os dois passaram por uma reprogramação psicológica intensa. Agora eles salvam vidas, Mark. Estão pagando a enorme dívida que tem com todos nós. Isso é besteira e você sabe. Ah, é? Você matou Angston Lee. Devo te prender também? Jogar a chave fora? Sabe que aquilo foi diferente. Mas um homem morreu por sua causa. E eu penso nisso todo santo dia. Mas ele quase matou minha mãe e meu irmão. Exatamente. Você queria salvar vidas. Que é o que eu quero fazer. Então, que tal me dar o mesmo privilégio e ir embora, Mark? Não! Esquece! Eu não vou sair daqui enquanto o Sinclair e o Asa Negra não voltarem pra prisão. O Invencível tá sendo conduzido, ó. Sala branca. Você me ouviu? E bom, aqui praticamente se encerra o episódio. Por quê? Porque daqui pra frente a gente tem mais uma cena do Omni-Man na prisão Viltrumita, junto com o Allen. O Allen que tem a capacidade de falar mentalmente com pessoas específicas ali dentro do seu redor. E ele tá tentando recrutar o Nolan, o Omni-Man, que está preso na base Viltrumita, já que ele oficialmente já é um traidor do Império Viltrumita. O lance é que, bom, essa cena continua muito mais desse conflito no episódio 2. No episódio 3 a gente já tem uma extensão disso. E aí, assim, vou dar uns detalhes que eu ainda não citei. Nós temos aí a introdução do filho, o irmão do Mark, o irmão do Invencível, o Oliver, que já está com poderes e etc, porque ele cresce muito rápido, graças à sua outra metade alienígena, ou seja, ele é meio Viltrumita e meio aquele alien inseto que envelhece muito rápido. Isso faz dele um Viltrumita poderoso. O que isso só teve uma pincelada agora, inicialmente no primeiro episódio, mas vai ser muito relevante. Mas mais relevante que isso é esse confronto entre Invencível e Cecil. E ele leva ele pra Sala Branca. Vocês lembram que a Sala Branca é uma sala totalmente controlada pelo Cecil, que apesar de ser um ser humano normal, tem muitos recursos para se defender. Tanto que ele se defendeu do próprio Omni-Man majestosamente bem. O Mark, será que ele tem alguma chance? Será que ele tem capacidade ali de lidar com as defesas que o Cecil já tem planejado contra o próprio Mark? Afinal, ele é o preparo, ele é o Nick Fury dessa animação. Que eu tenho que dizer, sem dúvidas é a melhor adaptação de HQ que eu já vi até o momento. A animação pega todo aquele sentimento da HQ e expande ele maravilhosamente bem. Então assista isso no Amazon Prime porque vale muito a pena. E, bom, se de repente este vídeo fizer um sucesso legal, não der muita dor de cabeça,
porque eu tô usando aí imagens do próprio episódio em alguns momentos. Eu vou tentar não tomar copyright e vocês vão ver aqui alguns detalhes, algumas mudanças para que não dê esse tipo de problema. Porque isso aqui é para promover essa animação é maravilhosa. Amazon, confia no trabalho, que isso aqui é para glorificar um bom trabalho que vocês fazem. Se fosse para criticar, eu também criticava, mas tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso. Assistam porque vale a pena. Quem sabe eu faço um review do segundo, terceiro e aí em diante. Porque quinta-feira agora sai mais coisa. Muito mais coisa. Pelo menos uns 3 episódios já vai sair agora. E eu vou fazer questão de assistir. E se tudo der certo, eu trago pra vocês também. Atrasado, o segundo, terceiro, talvez o quarto, quinto, sexto. E por aí em diante. Vai que. Então, assistam porque vale bastante a pena. Meus queridos, deixe seu like, curta, comentem, compartilhem. Sigam o Dragão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão. Valeu!